Espíritos felizes, Six Daniels. Homem de bem, morto por acidente, conhecido do médium, quanto encarnado. Bordeaux, 11 de fevereiro de 1861. Essa questão de conhecido do médium é um fator interessante, porque muitas das vezes a gente vê pessoas falando assim, não quero nem chegar perto porque é espírita. Nossa, não quero nem saber dessa pessoa porque é espírita. E muitas das vezes, quando a gente está na mediúnica, o que acontece? A pessoa, os espíritos que eles chegam, eles precisam da ajuda, do amparo, exatamente do médium, que muitas das vezes, como encarnado, eles prezavam. E um conhecido meu, um amigo meu lá da minha terra, no interior do Rio, ele era uma pessoa muito simples, bebia muito, um trabalhador rural, e a gente, logicamente, todo mundo lá se conhece, todo mundo conversa. E passado um tempo da morte dele, um outro também amigo, trabalhador rural, passou na minha casa durante o culto e pediu que eu fizesse uma oração para esse outro senhor. E aí, o que passou da minha casa foi até ele, que chamava João. João passou da minha casa, pediu oração durante o culto e foi até o Antônio, que é o que bebia. E aí, João estava junto com a Maria, que era esposa do Antônio. Aí foram até lá no local onde ele estava, no plano espiritual, recolheram ele. Aí um outro espírito veio dar suporte, a gente assistiu essa cena. E aí quando ele sai, ele vem, passa na minha casa, despede-se de mim, me agradece pela ajuda. Passado um tempo, eu sempre observava que ele estava sempre nessa posição assim, nas atividades que a gente tinha, que a gente tem na casa espírita, principalmente a parte que era de tratamento espiritual. Sempre nessa posição assim. E, com o passar do tempo, eu perguntei para ele, mas Simeão, você nunca fala nada? Que era Antônio Simeão o nome dele. Aí ele, a grande diferença aqui na Terra é ter amizade com as pessoas certas. Então, a gente tem que repensar nossas amizades, porque a gente pode fazer amizade também com a pessoa errada. Então, ter um amigo médium ou um amigo trabalhador espírita vai nos ajudar muito no plano espiritual, quando as orações, e só o fato do médium pensar naquela pessoa, e o fulano, como que ele está? Automaticamente, um conjunto de forças psíquicas são movidas na direção daquele espírito onde ele está. Em um dado momento, ele então vai ser amparado, vai ser ajudado, vai ser auxiliado, mais rapidamente do que aquele que não tem nenhum amigo espírita, principalmente quando não se tem aqueles créditos necessários para ser ajudado. Quando tem o crédito para ser ajudado, é indiferente, vai estar sempre seguindo. Mas você tem certeza que você tem crédito suficiente para ser ajudado? Você não vai precisar de ajuda de um médium? Então, todo cuidado é pouco. Vamos nos observar mais. Podeis dar-nos quaisquer detalhes sobre a vossa morte? Depois de afogar-me? Sim. E por que não antes? Porque já o conheceis. O médium conhecia-o efetivamente. Quereis então descrever a vossa sensação depois da morte? Permaneci muito tempo sem me reconhecer, mas com a graça de Deus e auxílio dos que me cercavam, quando a luz se fez, inundou-me. Confia, e encontrareis sempre mais do que esperardes. Nada existe aqui de material. Tudo fere aos sentidos ocultos, sem o auxílio da vista ou do tato. Compreendeis? Então, ele fica um tempo em perturbação e depois, então, ele vai recebendo ajuda daqueles que o cercavam e uma luz o inundou e diz para ele confiar. E a partir dali, então, ele começa a sentir essa ajuda, começa a perceber o mundo em torno dele e as sensações que ele tinha do mundo em torno dele. É uma admiração, porque não há palavras que a expliquem. Só a alma pode percebê-la. Bem feliz foi o meu despertar. A vida é um desses sonhos, que apesar da ideia grosseira que se lhe atribui, só pode ser qualificada de medonho pesadelo. Imaginai que se estáis encerrado em calabouço infecto, onde vosso corpo, corroído pelos vermes até a medula dos ossos, se suspende por sobre a ardente fornalha.
Ali ele está mostrando que a nossa vida aqui é como se a gente estivesse num local muito difícil, enfrentando todas as adversidades. E aí ele compara uma pessoa presa a um calabouço, com os vermes corroendo o corpo. Ou seja, ele faz uma comparação muito dura com a vida aqui na Terra. Mas a vida aqui nós temos que estar sempre nos vigiando, sempre nos policiando para que não tenhamos situações adversas acontecendo na nossa vida. Sempre temos que estar nos vigiando para termos melhor condição de vida. Se a gente descuidar da nossa saúde, da nossa alimentação, do nosso sono, da nossa higiene, a gente se complica. No plano espiritual, tudo se dá com uma mentalização, com a oração. Mas em nosso lar tem rio, em nosso lar tem banheiro, em nosso lar tem água. Precisamos ainda. Que a vossa ressequida boca não encontra sequer o ar para refrescá-la. Que o vosso espírito aterrorizado só vê ao seu redor monstros prestes a devorá-lo. Figurai-vos, enfim, tudo quanto um sonho fantástico pode engendrar de hediondo, de mais terrível, e transportai-vos, depois e repetidamente, a um delicioso Éden. Aí é que a gente precisa entender bem a justiça divina, entender bem como que a vida vem para nós, como que a gente encara toda a situação. E às vezes a pessoa morre e fica todo mundo desesperado. Ah, morreu, e choram, esperneiam, gritam. Ao passo que todo um mundo de felicidade tem lá para o aguardar. Agora não procure antecipar sua ida não, porque aí as coisas ficam complicadas. Lá no final do livro vai ter os espíritos suicidas, que a situação é bem delicada. Mas aqueles que partem naturalmente ou por acidente, deparam-se com todas essas oportunidades. Despertai, cercado de todos os que amastes e chorastes. Vede, rodeado-vos, semblantes adorados a sorrirem de felicidade. Respirai os mais suaves perfumes. Desalterai a ressequida garganta da fonte de água viva. Senti o corpo palrando no espaço infinito, que o suporta e baloiça, qual a flor que da fronte se destaca com o impulso da brisa. Aí, a partir do momento que ele despertou daquela situação da morte, ele descreve a felicidade de estar numa condição boa, numa condição estável, numa condição de refazimento das suas energias. E somente assim, trabalhando intimamente para se fortalecer e para crescer, é que vamos buscar a verdadeira paz em nossas almas, a verdadeira paz em nossos corações. E aí, ao chegarmos no plano espiritual, então, cheio de paz, cheio de harmonia, cheio de serenidade, é que conquistamos tudo isso para a nossa alma caminhar eternamente. Julgai-vos envolto no amor de Deus, qual recém-nascidos no materno amor, e tereis uma ideia. Aliás, apenas imperfeita dessa transição. Procurai explicar-vos a felicidade da vida que aguarda o homem depois da morte do corpo e não pude. Ele fala que não tem como explicar. Ele tenta explicar e poetiza, mas não consegue falar para nós aquela ideia clara. Então ele coloca essa imagem singular e muito bonita. Imagina-vos no colo de Deus como recém-nascido no colo da mãe. E tem umas ideias ainda imperfeitas. Porque o recém-nascido está passando por toda uma etapa de adaptação à vida aqui. E aquele que desencarna também não é muito diferente, está passando por uma etapa de adaptação à vida no plano espiritual. Só que lá as coisas são mais fáceis, são mais leves. E aqui são mais complicadas, são mais pesadas. Será possível explicar o infinito àquele que tem os olhos fechados à luz e que não pode sair do estreito círculo que o encerra?
para explicar-vos a eterna felicidade de vos-ei. Apenas amai. Pois só o amor faculta o pressenti-la. E quem diz amor, diz ausência de egoísmo. Ausência de egoísmo. Nós precisamos então desapegarmos das coisas materiais, abandonarmos nossa arrogância e nosso egoísmo de achar que tudo é nosso, que tudo nosso é melhor, e começarmos então a caminhar, e começarmos então a termos a noção de crescer, de aprimorar e de fortalecer. Façamos, pois, meus irmãos, minhas irmãs, desta vida um hino de paz, um hino de harmonia, para que a fraternidade esteja sempre brilhando em nosso caminho, nos impulsionando para uma manhã de luz, de paz e de fraternidade. A vossa posição foi feliz desde logo que entraste no mundo dos espíritos? Porque, primeiro lá atrás, ele fala que ele ficou um período de perturbação. Depois ele fala das alegrias. Agora é importante lembrarmos, conforme o livro Aglom os Espíritos do Mar, quem morre afogado desperta mais rápido. O umbral de quem morre na água é mais leve. Entendamos isso. Não tive de pagar a dívida humana. Meu coração pressentira o futuro do espírito, mas faltava-me a fé. Tive que expiar a indiferença para com o meu Criador. Porém, a sua misericórdia levou-me em conta o bem insignificante que pude fazer, as dores que resignado padeci. Então, ele não tinha tanta fé, então ele teve que espiar, ficar ali por um período, até que essa indiferença se convertesse em respeito, que ele pudesse ver a misericórdia do Senhor e levando em conta os bens bem pequenos que ele tinha feito, mas lembrando que das dores que resignado padeceu. Ele passou por algumas dores de forma resignada e pediu a Deus que levasse em conta alguns momentos de misericórdia que ele tinha cometido, para que ele pudesse então entrar para esse mundo mais feliz, estar nessa situação mais feliz. Apesar dos sofrimentos e da justiça, cuja balança os homens jamais compreenderão, tão benévola e amorosamente pesou o bem, que o mal depressa se extinguiu. Então, à medida que ele foi fazendo as suas reflexões, que ele foi procurando entrar em contato consigo mesmo, ver seus próprios erros, ver seus próprios defeitos, aí ele, agora ele começa a caminhar para a luz. Isso é importante que a gente entenda. Esse caminhar para a luz depende de como nós vamos nos portar. Podereis dar-me notícia da vossa filha, morta 4 ou 5 anos antes? Está em missão aí na Terra. Olha que interessante. Missão aí na Terra. Embora toda a encarnação seja uma missão, algumas vezes você tem a missão consigo mesmo, outra com a sua família, outra com a sua cidade, outra com o seu bairro, outra com o seu país, com o seu estado, assim, sucessivamente você vai tendo as suas missões, as suas responsabilidades. Ela é infeliz como encarnada? Notai que não quero fazer perguntas indiscretas. Sei, ou eu não veria o vosso pensamento como um quadro ante meus olhos. Minha filha não é feliz. Encarnada, antes, pelo contrário, deverá provar todas as misérias terrenas, pregando pelo exemplo as grandes virtudes de que fazeis simples vocábulos retumbantes. E aí vem os problemas. A gente está aqui e acha que pode viver de qualquer maneira, acha que pode levar a vida de qualquer jeito, sabe que existe aquela verdade, conhece, não pratica, depois volta para praticar. Ajudá-la-ei, no entanto, certo de que ele não será penoso superar os obstáculos, pois está na terra em missão, e não em expiação. Tranquilizai-vos por ela, e obrigado pela lembrança. Então, como eu estava na terra em missão, não estava em expiação, ela ia superando esses obstáculos naturalmente, portanto ele vinha para ajudá-la a superar esses obstáculos. Todos nós temos esse momento ímpar de fazermos a nossa transformação, de termos o nosso despertar para as realidades que a vida nos oferece.
Neste comenos, experimentando dificuldades em escrever, diz o médium: se é um espírito sofredor que mo impede, peço-lhe que escreva o seu nome. Uma infeliz. Queria dizer-me o seu nome? Valéria. Podeis dizer-me o motivo do vosso sofrimento? Não. Quem vos trouxe aqui? Sicas Dineros. Com que fito? De me ajudares. E foste vós ainda há pouco que impediste de escrever, que me impediste de escrever? Sicas Dineros me colocou em seu lugar. Que relação há entre vós e ele? Guia-me. Pedi-lhe que nos acompanhasse na prece. Depois da prece, Sicas Dineros retorna a palavra dizendo: obrigado por ela. Já compreendestes. Não vos esquecerei. Pensai nela. A Sicas Dineros. Tendes muitos espíritos sofredores a guiar? Não. Entretanto, regenerando algum, buscamos logo outro e assim por diante, sem abandonar os primeiros. Ou seja, os espíritos estão sempre trabalhando para ajudar outros a crescerem. É uma função do espírito trabalhar para ajudar outros a crescerem. Como podeis prover uma vigilância que deverá multiplicar-se ao infinito no decurso dos séculos? Os que regeneramos purificam-se e progridem, sem que por isso nos deem maior cuidado. Além disso, também nos vamos elevando e, à proporção que subimos, as faculdades como os poderes se dilatam, na razão direta da nossa pureza. Então, à medida que a gente vai crescendo, à medida que a gente vai aperfeiçoando, que a gente vai trabalhando, a gente ajuda um que cresce, ajuda outro que cresce, todo mundo se ajuda e todos crescem, e assim vai caminhando o progresso da humanidade infinitamente. Nota: os espíritos inferiores, pelo que vemos, são assistidos por bons espíritos com a missão de os guiar. Tarefa esta que não é exclusivamente delegada aos encarnados, os quais nem por isso ficam desobrigados de auxiliá-la, uma vez que também isso constitui para eles meio de progresso. Encarnado ajuda desencarnado, desencarnado ajuda encarnado, desencarnado ajuda desencarnado, encarnado ajuda encarnado, ou seja, todos nós devemos ter a ideia de nos ajudarmos mutuamente. Portanto, as reuniões mediúnicas são as reuniões de ajudas mútuas, onde todos se ajudam, todos se comprazem em fazerem por onde estarem bem, estarem caminhando para a luz, estarem caminhando para a perfeição. Nem sempre, com boa intenção, um espírito inferior vem interromper boas comunicações, mas é certo que o faz algumas vezes, como no caso presente, com a permissão dos bons espíritos. Seja como prova, seja com o intuito de obter daquele a quem se dirige o auxílio necessário ao seu progresso. Então nós temos que prestar atenção que o médium pode estar dando uma comunicação muito boa e de repente passa a dar uma comunicação de um espírito infeliz e sofredor. Não é para nós acharmos isso ou aquilo, botar defeito no médium, na invigilância da equipe, não. Atendamos aquele espírito e que porque sabemos que tem a permissão dos bons espíritos para aquele espírito vir lá intercorrer na comunicação. E a partir dali, todos vão trabalhar, todos vão procurar fazer por onde crescerem. À medida que a gente esclarece, que a gente se evangeliza, a gente vai crescendo, a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai chegando a um patamar de melhoria íntima. É fato que a persistência em tais casos pode degenerar em obsessão, porém, quanto maior for a tenacidade, tanto mais provará a necessidade de assistência. É um erro e um mal repelirmos tais espíritos, que devemos encarar quais mendigos a pedirem esmola. Digamos antes, é um espírito infeliz que os bons me enviam para educar. Então existem os momentos que chega um espírito infeliz que tenta atrapalhar a comunicação, ou um espírito infeliz é uma palavra muito pesada, né? Um espírito em sofrimento, que precisa ser esclarecido, que vem atrapalhar uma comunicação boa. Então, nesse momento, nós temos que saber
que é como se fosse um mendigo pedindo esmola. E que a gente tem que ajudar, tem que tratar com carinho, tem que tratar bem para fazermos-nos melhores, para fazermos-nos mais aptos a adentrarmos um mundo melhor, no mundo espiritual. À medida que a gente ajuda espíritos a crescerem, eles também nos ajudam, nos livrando de vários problemas do nosso dia a dia, de vários problemas que nós possamos enfrentar ao longo da nossa vida. À medida que a gente vai esclarecendo espíritos, grupos de espíritos passam a nos ajudar nesse processo de esclarecimento de espíritos e, por outro lado, outros espíritos vão se aperfeiçoando para crescerem nas forças do bem. Conseguindo restar-nos-á toda a alegria decorrente de uma boa ação. Há nenhuma melhor que a de regenerar uma alma, aliviando-lhe os sofrimentos. Penosa é muitas vezes essa tarefa e melhor fora, por certo, receber continuadamente belas comunicações, conversar com espíritos escolhidos, mas não é buscando a nossa própria satisfação, nem repudiando as ocasiões que se nos oferecem para praticar o bem, que havemos de atrair a proteção dos bons espíritos. Aí que vem a situação, como ele diz ali, penosa é muitas das vezes a tarefa que fora, por certo, receber continuamente belas comunicações. É melhor receber as boas comunicações do que ajudar aqueles espíritos em sofrimento, porque para o médium é um momento de sofrimento e para o dialogador é um momento delicado que ele tem que se manter, apesar de todas as palavras chulas, pesadas, desconexas que aquele espírito sofredor vai passar, o dialogador e o médium vão estar ali compartilhando aquelas energias para o reencontro, para o reeducar do espírito, para a caminhada rumo à luz que cada um de nós precisamos. E é por isso que temos que sempre buscar a proteção dos bons espíritos, que mesmo que algum espírito sofredor ou infeliz chegue naquele momento ali para passar a mensagem, para passar o que ele estava, fazer o seu desabafo para ser ajudado, à medida que a gente vai, então, tendo assistência dos espíritos bons, dos espíritos superiores, a gente vai contornando melhor a situação, a gente vai ajudando mais, vai colhendo bons resultados e todos trabalhando para o bem, todos se beneficiam com o melhor. Que Jesus nos abençoe e nos dê força para continuarmos entendendo essa penosa tarefa de ajudar os que sofrem. A penosa tarefa de acolher espíritos, não importa quais as classes eles pertençam no mundo dos espíritos. Mas nós temos a certeza de que fazendo o melhor nos procura, o melhor nos envolve. Por isso, estamos aqui, nesse estudo para buscarmos refazermos-nos intimamente e procurarmos ajudarmos-nos uns aos outros nesse processo de crescimento rumo ao Pai. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça e nos ilumine para os grandes empreendimentos e aprendizados da vida. Porque somente assim seremos espíritos melhores, seremos espíritos um dia de luz.